Olá, galera da EJA, modular fase 2, professora Eva Vilma aqui mais uma vez com vocês, para mais uma etapa, né, nossa. E aí, como estão as tarefas? Estão respondendo, passando para os professores de vocês? Já foram lá no portal da educação? Já fizeram lá o likezinho? Já fizeram a inscrição? Olhe, tem todo o material lá para vocês. Tem todas as aulas de vocês, mesmo os que já viram os assuntos, vai lá, reveja de novo. É muito bom sentar assim, né? Revisando o material e faça também a inscrição, quem não fez ainda. No material da semana passada, da videoaula, tem lá um módulozinho para vocês responderem, que é uma atividade, e depois que vocês responderem, enviar de novo o pessoal, né? Aqui para mim, para o pessoal da secretaria, vocês clicam lá de novo no link, envia, depois que vocês respondam aquela atividade, envie de novo, preencha direitinho, lá tem para colocar o nome do aluno, do professor, da escola, e envie para nós de novo, certo? Mas não esqueçam, vão lá e acessem, que tem todas as aulas, não só de vocês, mas do Fundamental 2, do Infantil, estão ó, material legal. Vão lá e acessem. Certo, galera? E hoje o nosso tema é seminários e suas características. O que é um seminário, como montar, qual é a forma, certo? Hoje vamos ver um pouquinho sobre esse assunto. Ok? E tem lá também no material de vocês, na página 73 e 74. Está no material de vocês, esse tema. Pode acompanhar, pode ler também lá um pouquinho. Então, como elaborar o seminário? O seminário tem sua metodologia, por isso o tutorial 3 trata da elaboração de seminário. O seminário lembra a ideia de semeadura. Trata-se de semear ideias. Ele é feito em grandes empresas, dentro da sala de aula e eventos científicos. O objetivo geral do seminário é apresentar um texto ou tema e provocar o debate. Então, objetivos iniciais do seminário: definir um tema para aprofundá-lo, definir um texto e fichá-lo, aprofundar esse texto com outros textos e, em grupo, definir tarefas. O grupo se reunirá e, no primeiro encontro, ele tratará de definir o público-alvo para quem vamos falar, e isso definirá a linguagem, o tema, o texto e o tempo. Em casa, fichar o texto, cada um individualmente. Segundo encontro, todos ficharam um texto, todos conhecem um texto, então vamos discutir nosso fichamento. O que chamou a atenção na biografia? Que conceitos precisam ser aprofundados e esclarecidos para o público? Qual o melhor mapa conceitual? Vamos colocar no slide, por exemplo. Qual o problema e ideia central? Quais os principais argumentos? O que temos que falar dentro do nosso horário? O que não podemos falar que não vai dar tempo? Esse discernimento cabe ao grupo. O que falam sobre o texto? Aí, comentários importantes. Elencar ideias interessantes sobre o texto. Quem deve escrever o resumo para ser entregue antes do seminário? Segundo encontro, agora a divisão das tarefas, que não é divisão de leitura. Quem fará a apresentação do autor e do texto? Quanto tempo teremos para cada elemento? Quem vai apresentar o problema e a ideia principal? Quem vai apresentar os argumentos? Quem fará o resumo para ser entregue? Quem vai cuidar do material ser usado? Por exemplo, equipamentos, sala especial, impressos, rádio, avisos, elaboração de slides, imagem, música, o data show. Quem vai deixar o texto no xerox? Dicas sobre o tema. Pesquise muitas imagens. Pesquise elementos engraçados, cotidianos ou dramáticos, para ilustrar constantemente a nossa fala. Transforme toda a leitura em mapa. A imagem pode ser usada no slide, isso acelera o processo de aprendizagem.
Pesquise o que a mídia falou sobre o assunto. Isso coloca uma interação maior e mais atual com o tema. Pesquise o que grandes intelectuais pensam sobre o assunto. Todo seminário é pesquisa, toda leitura é pesquisa. Terceiro encontro. Agora nós vamos aprovar o material. É isso mesmo. Todos nós estaremos em avaliação. Então, apresentar o resumo e os materiais didáticos, os slides, todos para o grupo. O grupo vai dizer se está bom ou não. A aprovação final é do grupo. O grupo tem que pensar-se como grupo. Observar necessidades surgidas. Elaborar uma bibliografia com tudo que foi lido para o seminário, para ser entregue para a Assembleia. Ó, lemos tudo isso, sabemos do que estamos falando. E determinar o tempo de fala de cada um. No slide, na elaboração dos slides, lembre, imagens claras, nunca esqueça da foto do autor do texto e de fotos dos objetos que estão sendo tratados, os temas. Textos curtos, trechos de obras e dos comentaristas, evite textos pessoais. Esquemas didáticos, mapas conceituais, diagramas explicativos, gráficos em geral, hierarquias, pizzas, todos aqueles elementos que possam ajudar a ilustrar as ideias. Por isso é importante ser uma super leitura. Que deve constar no resumo. Para o resumo, seguir o modelo de resumo final do tutorial 01. E quem fala? Domínio do texto e do vocabulário conceitual do texto. Clareza do que tem a apresentar utilizando a linguagem formal. Conhecimento dos slides. Leia o que o público pode acompanhar, texto ou slide. Não leia simplesmente o que você não ofereceu para o público poder te acompanhar. Recorrer a exemplos claros e cotidianos. Usar o tempo determinado, nunca ultrapasse. Não force a paciência das pessoas. Ainda, vestir-se com moderação. Não é a hora de mostrar os bíceps, nem o corpo, nem a hora de mostrar qual time você torce. É a hora de suas ideias, da sua fala. Não deixe que a sua roupa chame mais atenção que a sua inteligência. Se precisar, utilize da lousa, de cartaz, de filmes, de sons, de objetos cênicos e de imagens. Haja como grupo. O que deu errado para um, deu para todos. Agradeça pela oportunidade e evite desculpar-se no início. Na verdade, evite desculpar-se sempre, a não ser que alguma eventualidade aconteça. Não se desculpa esquecimento. Estão em grupo, o grupo deve lembrar. Ensaie em casa ou com colegas a sua fala. Interaja com o público e nunca dê as costas. E como encerrar o seminário? Ora, deve encerrar dando oportunidade para quem te ouviu poder debater, questionar, elogiar e corrigir. Lembre-se, o professor está perto e a seu favor, caso sala de aula. Um bom seminário provoca a vontade da Assembleia de falar. E agora, vou passar o videozinho, né, explicativo de como, passo a passo, todinho, bem explicadinho, pequenininho, um vidinho curto, falando do passo a passo de como criar um seminário, um esquema. E logo vou dar uma pincelada, terminar de falar com vocês do passo a passo do seminário, certo? E aí, agora, como vocês viram, o que é um seminário, então vamos lá fazer a nossa continuação. Nosso papel de parede, EJA, Educação de Jovens e Adultos. E agora o nosso tema, seminário acadêmico. O objetivo de um seminário é de informar a uma plateia sobre um determinado tema, de forma geral. O seminário prevê uma série de exposições orais, de aspectos diferenciados de um tema comum. Como vocês viram lá na aula, o passo a passo de como, para que serve o seminário. Trata-se de uma situação comunicativa, que prevê exposições orais articuladas, mediadas por um coordenador que, ao final, pode tentar articular as diferentes exposições
procurando a melhor compreensão do tema pela audiência. Para que serve um seminário? Para aprofundar um tema, propiciar o debate, socializar o conhecimento, despertar o interesse, estimular a participação, tornar seu estudo aprazível, facilitar a aprendizagem daqueles que apresentam. No caso do seminário, tem esses tópicos todos aí do que é, para que é que serve. Aprofundar um tema gerador, o professor, né, dá a qualquer um, como vocês viram lá a explicação, que vocês vão debater. A poluição do mundo, do Brasil, de Itabaianinha, no caso, se for da nossa cidade, vocês vão agora se aprofundar, pesquisar, saber quais os causas daquele. Então, o debate é assim: divide-se em grupo, e agora cada um dos grupos vai mostrar, vai dizer o porquê aquele território, né, ou aquele tema é a favor, ou o outro vai dizer que não é tão assim daquela maneira. Então, é um debate para se chegar a um senso comum e também discutir. E ali vocês agora vão se aprofundando melhor no tema, sobre o país, o que é que está acontecendo, essa pandemia, e cada um agora vai discutindo o que é que está acontecendo no nosso país. Como o nosso tema gerador, né, do nosso assunto, é assim. Então, vocês têm a participação, tem mais um pouco de conhecimento, pesquisa para aprender mais, para conhecer, para saber do que é que vai conversar, do que é que vai mostrar, e bem assim ao outro colega, ao outro grupo. Então, é trocas de conhecimento. Por onde começar? Pesquisar na literatura textos que tratam do tema. Ler é fundamental para alcançar o conhecimento teórico necessário para a construção e defesa de um seminário. São dicas aí, viu? A exposição oral pressupõe articulação de informações e seleção daquelas que forem consideradas fundamentais para o tratamento do assunto, de modo a garantir a compreensão da audiência. Observação, aí abaixo. Em caso de seminário em grupo, todos os participantes deverão participar do processo de organização, pesquisa e construção do seminário. Nada de dividi-lo em partes e esperar que cada um faça a sua. Porque da maioria das vezes, quando tem seminários assim, é por grupo, né, que acontece na escola. A maioria é por grupo. A construção do slide. Após algumas pesquisas, é importante que você comece a organizar e estruturar os tópicos que o seu seminário irá abordar. Uma vez estruturado, você continuará a pesquisar e ler mais sobre cada tópico que você definiu. Aí agora vocês vão estudar sobre o assunto que vocês irão debater, né? Não, esse tópicozinho aqui é meu, o outro é de fulano. E assim se divide os temas. Observação. 1. Alguns professores solicitam que determinados pontos sejam abordados. Porém, quando ele não a fizer, caberá a você só selecionar tópicos relevantes para a exposição. No segundo, novamente, quando houver, todas as atividades deverão ser feitas em grupo. Certo? Na hora de construir os slides, alguns pontos deverão ser levados em considerações. A quantidade de slide é proporcional à quantidade de tempo disponível. Editar a fonte no tamanho mínimo de 20. Incluir até 7 linhas por slide.
harmonizar cada cor da letra com a cor do fundo, para não ficar feio, desfocado sem perceber. Exemplificar sempre que é possível. Então, aí é tudo dicas de como elaborar um bom slide para ter uma boa visualização e não perder ponto. Aqui temos um exemplo ao lado de um slide, uma foto. Evitar o uso de fotos como plano de fundo, como está aqui, né, uma foto de plano de fundo. Comedir sempre nos efeitos especiais. Apoiar-se em 80% na fala e 20% no material audiovisual. Conhecer os slides de apresentação como recurso. Aqui tem um exemplo. A caatinga, né, tudo verde aqui, e as letras misturou de cor, tá um verdadeiro carnaval. E não tem uma percepção nítida, né, do que o texto está passando. Então é nisso aí que fala, que tem que ter um plano de fundo ótimo. Seja objetivo e expresse as ideias de forma clara. Conceitue os termos-chave que propõem a ideia. Compor frases com 6 a 8 palavras. Empregar o vocabulário adequado. Resumir as tabelas com muitos dados numéricos. Cuidar da estética e da funcionalidade dos elementos gráficos. Referencie tudo o que for citado na apresentação. Cuidar para salvar a apresentação corretamente em uma mídia de gravação, né? No caso no pendrive ou no CD, se ainda utilizar, ou no Google Drive, para não ficar travando, sem abrir. Ensaiar antes da apresentação. Aí agora a defesa do seminário. Formas de apresentar. O domínio do tema e do tópico, uma visão geral de cada detalhe. Falar fluente e espontâneo, sem leitura do texto ou exposição decorada. Exposição do assunto dentro de uma sequência lógica. E agora o nosso desafio. O que é preciso para se fazer um seminário? Como vocês viram a explicação, você vai dar uma explicadinha. Vocês vão me dizer o que é preciso para fazer um bom seminário. Segundo, o gênero seminário, assim como qualquer outro, apresenta determinadas características. Você sabe quais são as características de um seminário? Vocês vão me dizer. Está aí, resumo, explique como vocês entenderam lá aquelas características. Certo, galera? Só isso o desafio de hoje, tá? Olha, facinho. E a mensagem da semana. As pessoas vencedoras não são aquelas que nunca falham, são aquelas que nunca desistem. Então, por isso, persistam, não desistam. Vão em frente, certo? Não deixe para amanhã nada que você pode fazer hoje. Link aí dos materiais, do vídeo. Até a próxima aula. Faça igual a Mônica ali, como ela está toda equipada. Eu quero ver a foto de vocês. Envie para o professor de vocês. E chegou a hora de estudar. Vão lá e façam atividade e reenvie de novo depois que vocês responderem lá. Tchau, fiquem com Deus e até a próxima aula, se Deus nos permitir.